orando. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos mais uma vez. Te agradecemos, Senhor Deus, pelas tuas palavras. Te agradecemos pelos teus ensinos, ó Pai, em nome de Jesus. E agora colocamos diante de Ti o Rafael, que ele possa, Senhor Deus, estar falando do Teu coração aos nossos corações através do Espírito Santo. Que ele não venha falar de si mesmo, mas que o Senhor possa usá-lo, Senhor Deus, de maneira sobrenatural. Obrigada, Senhor Deus, por esta vida. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus, ainda nesse mesmo espírito, também nesse mesmo tema, queria falar um pouco com os irmãos a respeito desse teatro que será. Isso que a irmã Ruth me passou quando a gente estávamos aqui ontem, ensaiando. Foi essa a direção que Deus deu, e é isso que Deus quer falar para nós hoje. Vocês devem ter percebido a respeito desse tal desse crente secreto, né? Um crente disfarçado, se é que nós podemos chamar de crente, né? Chamar de crente esse tipo de cidadão. Se é que nós podemos considerar como crente o homem que assim se porta, o homem que assim procede. E é exatamente isso que Deus tem falado no meu coração, no decorrer dessa tarde, quando eu estava preparando algo da parte de Deus para falar aos irmãos, sobre o crente secreto. E Deus me leva a João capítulo 18, para falar a respeito também de um crente que se fez secreto. Um crente que, em determinado momento, se deixou levar pela situação, se deixou levar pelo problema que ali havia e se fez secreto. Não precisa abrir sua Bíblia ainda não, vamos correr ainda lá. João capítulo 18 fala a respeito de um camarada chamado Simão Pedro. Já ouviram falar de Simão Pedro? Simão Pedro, João relata em seu evangelho que quando Jesus Cristo estava ali próximo ao ribeiro de Cedron, juntamente com seus discípulos, ele é surpreendido naquela situação, quando Judas, seu traidor, ele se aproxima juntamente com alguns soldados, né? E ali o momento, o ápice da traição de Cristo. E os irmãos já conhecem um pouco dessa história, mas eu quero relembrá-lo que naquele momento, quando João tira a sua espada ou a sua faca, ele desembainha ali a sua espada e corta a orelha de um dos sacerdotes, de um serviçais do sacerdote, chamado Malco. E ali houve todo aquele problema, todo aquele alvoroço. Jesus Cristo cura aquele homem. E o texto continua dizendo no mesmo capítulo de João 18, que os discípulos, pelo menos Pedro e um outro discípulo, que acreditam ser João, estavam seguindo a Cristo de longe, né, se diz o texto, de uma forma como que secreta, de longe. Entanto, Pedro ser um homem assim, voraz, um homem, né, pronto para a batalha ou para qualquer tipo de problema, a palavra de Deus nos mostra que logo em seguida ele se reveste de um homem, ou talvez podemos chamar de um crente secreto. Ele começa a seguir Jesus ao lado, pelas matas, se escondendo, não querendo aparecer, e isso mais é mostrado no decorrer do capítulo, quando Pedro chega à casa do sacerdote chamado Anás, onde Jesus Cristo ali ele é interrogado, onde Jesus Cristo ali é esbofeteado por um dos serviçais, né? Então, se os irmãos conhecem a história, devem lembrar que quando Pedro chega diante da porta de Anás, ali ele já dá de cara com uma porteira, e a porteira olha para Pedro e diz: porventura não é você um daqueles que estavam com Jesus? Espera aí, você não é um daqueles discípulos? E ali começa o crente secreto a se florar, e Pedro fala: não, eu não sou. A primeira negação de Pedro a respeito de Cristo. E o texto continua dizendo e fala que Pedro entrou, porque ali havia um discípulo que era amigo do sacerdote, e Pedro adentra aquela casa, naquela reunião onde estava ali uma fogueira, e o texto diz que eles estavam ali se esquentando, e novamente Jesus Cristo ali, ele é interrogado, ele é injuriado, ele é esbofeteado, assim diz a palavra do Senhor, e logo depois, novamente, Pedro é questionado pelos aqueles homens que estavam ali sentados, dizendo: peraí, você é um dos discípulos dele, você é um dos discípulos de Jesus. E na segunda negação de Pedro vem aí dizendo: não sou. Mais uma vez se manifesta ali o crente secreto que nós ensinamos hoje. E pela terceira vez, quando Pedro estava ali para sair, lembra daquele Malco que foi cortado a orelha? O texto fala que um parente próximo dele, um parente próximo de Malco, chega diante de Pedro e fala: peraí, você não é Simão Pedro, aquele que estava no horto junto ao ribeiro de Cedron?
Quando nós surpreendemos Jesus Cristo, ele fala: homem não sou. E os irmãos conhecem a história que o galo cantou, e no momento ele se entristeceu profundamente. Talvez você se pergunte hoje: mas como Pedro pôde, né? Como Pedro, como um homem tão presente, tão cheio do poder de Deus, um homem sempre pronto ao trabalho, um homem que testificou de Jesus Cristo, falando: Senhor, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Talvez você pense nessa noite: eu não faria da mesma forma, né? Se chegasse diante de você e dissessem para você: sim, né? Você é de Jesus Cristo, você é cristão, talvez você diria: sim, eu sou, né? Talvez você pensasse que em nenhum momento você poderia na sua vida negar a Cristo, e condenasse Pedro na sua atitude. Mas Deus fala comigo, meu irmão, que Pedro negou a Cristo de boca. Nós muitas vezes negamos a Cristo com a nossa vida, com o nosso procedimento. Pedro negou Cristo, sim, estava errado, pecou, é claro, mas talvez nós temos feito coisas piores, negando a Cristo com o nosso proceder, com o nosso procedimento, com a nossa vida, se fazendo sim um crente secreto, não de boca, mas talvez com a sua própria vida, não permitindo que o Senhor adentre cômodos da sua vida, ou que coloque ela sobre a mesa e discuta com você o que você tem feito, ou o que você tem deixado de fazer. Talvez não negamos com a nossa boca, talvez vamos à igreja, nos vestimos, colocamos a Bíblia debaixo do braço, mas a nossa vida não corresponde com aquilo que Jesus Cristo espera de cada um de nós. Talvez professamos, talvez dizemos até dentro de uma igreja: aleluia e glória a Deus, mas a nossa vida não corresponde com as nossas palavras. Pedro negou Cristo de boca. Talvez você e eu estamos negando a Ele com a nossa vida, com o nosso proceder, com aquilo que estamos fazendo. João capítulo 15, no verso 8, diz que nisto o Pai é glorificado, que nós devemos dar muitos frutos. Muitos frutos. E o texto continua dizendo: porque assim sereis meus discípulos. Jesus Cristo faz uma ligação direta de fruto com discipulado. Jesus Cristo faz uma ligação direta com o fruto em ser discípulo dele. E eu te pergunto: o que é fruto? Eu questiono com você o que Jesus Cristo está falando nesse texto, em João 15, 8. Qual é o fruto? Fruto nada mais é, meu irmão, do que a sua vida, aquilo que você tem feito, aquilo que você tem praticado, aquilo que você tem dado de resultado para o Senhor. A palavra de Deus diz que uma árvore boa não pode dar maus frutos, ao contrário, uma árvore má não pode dar bons frutos. Se você é uma árvore boa, você vai fazer coisas boas, e o texto diz que nós devemos dar muitos frutos. Para quê? Para sermos discípulos do Senhor. Discípulos do Senhor. E não adianta a árvore dizer que ela é uma árvore boa se os frutos que ela tem dado são frutos maus. Da mesma forma, ao contrário. Pelos frutos se conhece a árvore. Pelos frutos você consegue identificar: é crente secreto ou é crente verdadeiro? É cristão verdadeiramente ou é mais um enganador? É pelos frutos que se conhece a árvore. Também de boca. Boca é uma coisa interessante, né? Existe um ditado que falar, né? Até papagaio fala. Falar até papagaio fala, ou seja, de boca é fácil viver. De boca, você simplesmente falando, é fácil professar ser cristão. Mas isso também me traz à memória agora que de boca os filhos de Seva também tentaram fazer alguma coisa. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 19, no verso 13, que os filhos de Seva, um dos sacerdotes, né? O texto diz que alguns judeus que estavam ali exorcizando, resolveram, em determinado momento, querer expulsar demônio. Querer expulsar demônio somente de boca. E chegaram diante de um homem endemoniado e professaram a seguinte frase, dizendo: em nome de Cristo, a quem Paulo prega, sai desse homem. Talvez, não sei se você lembra da história, mas o demônio virou para aqueles 7 filhos de Seva, um dos sacerdotes, e disse: bem sei quem é Cristo, também sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o texto continua dizendo que aquele homem endemoniado saltou diante daqueles jovens, daqueles filhos de Seva, e se apoderou deles, deixou eles totalmente nu, ferido, e saíram dali correndo. E isso se fez notório por toda aquela região. Crentes secretos, crentes que professam somente de boca. Mas o que mais me chama a atenção é que o autor do livro de Atos,
Lucas, um dos médicos amados, disse, um pouquinho antes do verso 13, ele faz aí também uma jogada, ele vai para um lado e vai para o outro, ele fala como se fossem os dois lados de uma moeda. Ele fala daqueles que foram envergonhados por professar a Cristo de boca, mas por outro lado ele fala daquele que vivia Cristo inteiramente. No verso anterior, se você procurar no versículo 11 ou 12, se não me engano, do capítulo 19 de Atos, o texto diz que Deus, através da vida de Paulo, fazia obras extraordinárias. Aleluia. Obras extraordinárias. De maneira que os lenços e os lençóis, ou seja, as roupas que Paulo vestia, quando eram levados do seu corpo para os enfermos, para os endemoniados, a palavra diz que os enfermos eram curados e que os demônios saíam. Aleluia. Deus na vida de um homem. E agora, Deus tratando comigo nesse texto, me fez lembrar uma outra coisa. Você sabia que homem tem cheiro? Mulher, homem no sentido geral? Cada pessoa tem um cheiro particular. Uma mãe, quando ela pega uma camiseta de um filho, ela sente o cheiro do seu próprio filho, né? Ou um marido, para lembrar da sua esposa, né? Ele pega aquela vestida e cheira a roupa da esposa, ele olha o cheiro da minha esposa, o perfume da minha esposa. Da mesma sorte, a mulher, ela sente o cheiro do marido, né? Oh, está cheiroso, o cheiro do meu marido. Se o marido for perfumado, é claro, né? Porque tem umas que a mulher pega a camiseta assim e joga no cesto. Corre do cheiro do homem. Mas uma coisa é certa, que nós temos cheiro. Mas espiritualmente falando, Deus falou no meu coração a respeito desse texto de Atos 19, que o que expulsava os demônios, o que curava os enfermos, não era tão simplesmente a veste de Paulo. Porque antes de conhecermos a Cristo, exalamos um cheiro. E você sabe qual cheiro é? Cheiro de morte. Cheiro de morte para a morte. Mas depois de convertido, depois de regenerado, depois de ter um encontro com o Senhor, começamos a exalar um cheiro de vida. E a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios, no capítulo 2, no verso 15, que nós devemos ser o bom perfume de Cristo. E o que expulsava demônio, meu irmão, através daquele ato na vida de Paulo, não era simplesmente a veste, mas porque Paulo exalava o bom perfume do Senhor. E por isso nós também temos e devemos exalar o bom perfume de Cristo na nossa vida. Aleluia. Através daquilo que fazemos, através daquilo que falamos, através do nosso procedimento, através dos nossos frutos, devemos exalar o bom perfume de Cristo. Não adianta ficar escondendo aquilo, talvez que está dentro do seu coração, ou algumas áreas. Eu sou crente dentro da igreja, eu não sou crente no trabalho. Não adianta você querer ser um crente secreto. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 3, que nós devemos ser cartas lidas por todos. Abra sua Bíblia aí, 2 Coríntios, capítulo 3, no verso 3. Segunda Coríntios capítulo 3, verso 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Será que você pode glorificar o Senhor nessa noite? A palavra é dura, sim, a palavra fala de crente secreto, talvez você se encontre nessa situação, mas caso contrário, se você assim não for, glorifique a Deus, porque no seu coração está cravado com letras de sangue do Senhor, com as letras que o Senhor mesmo escreveu na nossa vida, para que nós possamos o quê? Ser lido pelas outras pessoas. Uma carta aberta, isso que o apóstolo Paulo disse. Um perfume diferente, o bom perfume de Cristo é aquilo que nós devemos exalar. Uma carta lida por todos. Agora, se você tem na sua vida coisas ocultas, se você tem sido talvez um crente secreto, talvez essa carta, se for lida, não trará boas coisas. Por isso, nessa noite, que você tenha, meu irmão, a consciência, que tenha também a postura de começar a trilhar um novo caminho, se você assim se encontra. Não professando somente de boca, porque de boca até papagaio fala. Falar até papagaio fala. Mas com seus atos, porque assim você vai ser reconhecido discípulo de Cristo, se você der muito fruto. E quais são os frutos do Senhor? Gálatas capítulo 5, versículo 22, abra lá. Gálatas
capítulo 5. Um pouquinho para frente de 2 Coríntios, onde você está. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Amém? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Quer evidenciar uma árvore boa? Olhe os frutos. Quer saber se a árvore é boa? Veja os frutos. Nós temos falado isso pela EBD. Se não me engano, na EBD passada falamos a respeito de tipos de crente, né? Crente espiritual, crente carnal, que Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 2. O crente natural, que existe dentro da igreja. O crente que nada crê. O crente que crê em tudo. Né? O crente que vive a palavra, o crente que resmunga, como o resmungão que estava lá, o Genésio interpretou. Aquele que vivia reclamando. Aquele que vivia, né, amaldiçoando as coisas, ou aquele crente mais relaxado, como o Bruno também bem interpretou, aquele crente que só pensa nas coisas seculares, que só pensa nas coisas da carne, só pensa em futebol, só pensa nas coisas de si mesmo, não pensa nas coisas de cima. Jesus Cristo veio de cima, nós temos que pensar nas coisas de cima. Não ser um crente secreto. Cristo nos chama hoje para nós sairmos do anonimato, para sermos como cartas abertas. Carta lida por qualquer um, por quem seja, para que veja Cristo brilhando em você. Jesus Cristo diz mais, ele diz: nisso conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. É prática também dos frutos de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. É a evidência de Cristo na vida do homem. Eu te pergunto, que crente você é? Crente secreto? Ou você é uma carta aberta? Que tipo de perfume você tem exalado? Coloque a sua vida diante da palavra e faça uma análise, uma autoanálise do que você tem vivido, o que você tem feito. Que tipo de crente você é? Que perfume você tem exalado? Muitos professam talvez ser salvos, né? Talvez se no encontro, mas comece a refletir. A palavra do Senhor diz em 1 João que aquele que peca habitualmente não conhece a Deus. Nunca conheceu a Deus. Meu irmão, você quer dizer que eu não posso pecar? Não quero dizer isso. Mas se você peca habitualmente, tem hábito na prática do pecado, é preciso você rever a sua vida. É preciso você dar um basta. É preciso você se posicionar e começar a ter uma nova postura. E que tipo de postura é essa? Aí Deus me leva lá em João capítulo 4, lá por volta do versículo 20, onde Deus tem um encontro ali com uma mulher samaritana. A palavra do Senhor diz que ele foi numa cidade de Samaria, uma cidade chamada Sicar, né? Uma cidade de Samaria ali da região. E lá ele chega aos discípulos, o texto diz que era provavelmente a hora sexta, isso trazendo para o nosso horário, meio-dia. Meio-dia é a hora do quê? De almoçar, né? E Jesus Cristo fala para os seus discípulos: vão à cidade, vão atrás de comida. E o texto fala que ele se sentou ali próximo a um poço, o poço de Jacó, que foi dado ao seu filho José, por herança. E ali chega uma mulher samaritana, e os irmãos lembram bem desse diálogo, e Jesus pede água para aquela mulher, e ela vai com o seu cântaro ao poço, e ali começa aquele diálogo, né? E se você bem lembrar, né, ela reconhece que Jesus Cristo é profeta, ela tem um encontro com o Messias naquele dia, e a sua vida é transformada. Mas transformada de que forma? O que me chama a atenção naquele texto, meu irmão, não é tão somente diálogo, não é tão somente a revelação de Cristo que ele deu na vida daquela mulher, quando ele pergunta se ela tinha marido. Não tenho. Verdade você disse, já teve vários maridos, 5 maridos, o que você tem agora não é seu. Não é isso que me chama tanta atenção. O que me chama a atenção é que a partir do momento que aquela mulher teve um encontro com o Senhor, o texto diz que ela deixou ali no poço o seu cântaro. O que aquela mulher tinha ido buscar naquele lugar? Era água, né? Mas ela, primeiramente, ela prefere cumprir a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, a saciar a sua sede, a fazer a sua vontade. Ela cumpre ali pelo menos 2 ou 3 propósitos do Senhor naquela hora, naquela atitude. A primeira atitude é que ela deixa ali o seu cântaro, ou seja, Jesus no primeiro momento lhe pede água, e ali ela deixa a água ao Senhor.
Segundo momento, ela foi ali para buscar água para a sua casa. Ela já deixa de buscar a água, ela tem algo mais importante para fazer. Ela deixa ali o seu cântaro, ou seja, ela deixa ali todos os seus princípios, todas as suas vontades e sai para fazer o quê? Pregar a palavra do Senhor. Primeiramente a vontade do Senhor. É isso que evidencia o encontro com o Messias. Quando nós deixamos o nosso cântaro de lado, deixamos os nossos afazeres, aquilo que era primordial, aquilo que era principal, aquilo que era a primeira coisa a se fazer, para fazer a vontade do Senhor. Ela poderia então somente ter se pego assim o seu cântaro, ido para sua casa, entrado no seu quarto, glória a Deus, tive um encontro com o Senhor. Mas não, ela se fez carta viva e lida por todos. A palavra diz que ela foi à cidade e começou a dizer aos homens o que havia acontecido. Começou a falar de Jesus. Evidência de um crente que não é secreto, um crente verdadeiro. Isso é o que Deus faz na vida do homem. Isso é o que Deus realiza na nossa vida, se nós formos, se tivermos um encontro verdadeiro com Ele. Amém? Essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, que você possa nessa noite sair cheio do poder do Senhor, do conhecimento da palavra, que você possa sair nessa noite transformado e rever a sua vida. É simplesmente um comentário que eu fiz aqui nessa noite, meu irmão, a respeito do teatro que foi traçado, de crentes secretos e crentes verdadeiros, aqueles que exalam o perfume do Senhor, aqueles que são cartas lidas do Senhor, e daqueles que são secretos. Amém? Glória a Deus.